Salve, salve cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma nova matéria aí dos nonos anos, substância e mistura, né? Lembrando sempre, essa aula é uma aula básica, né, para o entendimento das próximas matérias que vão ser discutidas aí nos nonos anos e nos ensinos fundamentais que vocês vão estar estudando, né? Então ela é a base. Antes de mais nada, substância, cientistas, é definido como algo puro, ou seja, se eu tenho um copo com um líquido, se tiver só aquele líquido, ou seja, só um tipo de incomponente, aquilo vai ser uma substância. Ou seja, algo formado apenas por um tipo de molécula. Agora, uma mistura, o próprio nome já fala, cientistas. Mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias juntas. Ao contrário de uma substância, uma mistura forma um composto, né? E indiferente da quantidade, cientistas. Ou seja, substância é algo puro, mistura é quando tem mais de uma coisa junta. Regra. Discutindo agora um pouquinho sobre o assunto de substâncias. Vocês precisam ter noção, cientistas, que existem vários tipos de substâncias. E a gente vai discutir cada um dos tipos aí, né? Tipos de substâncias. Existem dois tipos de substâncias, cientistas. A substância formada por moléculas que são simples e as substâncias que são formadas por moléculas que são moléculas compostas. Regra: substâncias simples e substâncias formadas por moléculas compostas. O que seria uma substância simples? Ou seja, uma substância formada por moléculas simples. Toda vez, cientistas, que uma substância for formada por um tipo, por uma molécula que só é formada por um tipo de elemento, ela vai ser uma molécula simples. Então, toda substância que tiver molécula simples, ela vai ser uma substância simples. O exemplo é o oxigênio. O oxigênio só é formado por oxigênio. O cloro é formado só por cloro. Regras cientistas, o gás hidrogênio só é formado por átomos de hidrogênio. Então, são moléculas simples, na verdade. Outro exemplo, o ozônio. O ozônio só é formado por oxigênio. Então, é uma substância simples, é uma molécula simples. Outro exemplo é a grafite. A grafite é formada por átomos de carbono, só carbonos, então ela é uma substância simples. Assim como o gás nitrogênio, que só é formado por nitrogênio, ou seja, uma molécula simples. Uma outra regra importante, cientistas. Não sei se vocês repararam ali, mas o mesmo tipo de elemento ele pode formar várias substâncias diferentes. Ou seja, ele pode se combinar de formas diferentes e formar substâncias diferentes. Nesse fenômeno ele é conhecido como alotropia, ou seja, toda vez que o elemento fazer coisas diferentes, o mesmo elemento. Um exemplo comum é que é o grafite. Observe como são as moléculas de grafite. Observem bem como são as moléculas de diamante. E observem bem como que é a molécula de fluoreno. Todas essas moléculas são formadas por átomos de carbono, mas são substâncias diferentes, mas formadas por mesmo tipo de elemento. Isso é alotropia. Falando agora de substância composta, pessoal, o nome já fala, composta, né? Ela é formada por moléculas que têm mais de um tipo de átomo, ou seja, a substância composta ela vai ser formada por moléculas compostas, né? E o interessante é que, se vocês observarem aqui o exemplo, o metano. Se eu tiver só o gás metano, o metano é formado por carbono e hidrogênio, então é uma molécula composta. O etanol é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, ou seja, uma molécula composta. O dióxido de carbono é formado por carbono e oxigênio, assim como a água, cientistas. A água é formada por dois elementos diferentes, né? Sempre que eu tiver moléculas com mais de um elemento diferente, elas vão ser moléculas compostas. Outro exemplo, a acetona. Aqui, cientistas, é uma comparação que eu gostaria que vocês usassem. Ó. Em um lado, eu vou ter moléculas compostas, que são formadas por mais de um tipo de elemento. E do outro lado, eu vou ter moléculas simples, que são formadas por apenas um tipo de elemento. Falando agora, meus grandes parceiros, sobre mistura, né? A gente discutiu rapidamente sobre substância e agora, meus cientistas, a gente vai discutir um pouquinho sobre misturas. Misturas, o nome já fala, quando tem mais de uma coisa junta, porém, quando você estuda mistura, não é tão simples assim. Existem coisas, cientistas, que vocês precisam saber quando estudar misturas. A primeira coisa básica é que existem dois tipos de misturas. As misturas dos tipos homogênea
Homo vem da palavra igual, genia significa mistura. E a heterogênea, hétero diferente, genia mistura. Mistura igual, mistura diferente. Na mistura homogênea, ou seja, na mistura igual, cientistas, se a gente colocar duas ou mais coisas, elas vão se misturar perfeitamente, não sendo possível ver nenhuma separada da outra. Toda vez que isso acontecer, a minha mistura vai ser homogênea, porque as moléculas se atraem e se misturam perfeitamente. Por exemplo, a água que a gente toma, que é formada por sais minerais, cloro, flúor. Outro exemplo, a água mais sal. Você vê que o sal se espalha igualmente. O nosso leite é uma outra mistura, né? Você não consegue ver os ambientes separados. O nosso ar é uma mistura. Um refrigerante é uma mistura homogênea, porque a gente não consegue ver os componentes separados. Agora, cientistas, a mistura heterogênea é a mesma coisa, só que ao contrário da homo, as substâncias não se misturam perfeitamente. E dá para ver elas separadas, porque não existe atração entre as moléculas. Ou seja, eu consigo ver as substâncias separadas na mistura. Um exemplo comum aqui é a água do lado, que é uma mistura homogênea, e a água e o óleo do outro lado, que é heterogêneo. Aqui é outro exemplo, água e querosene, observa, são transparentes, mas existe uma divisão. Outro exemplo aqui também é a água e o óleo de motor. São misturas heterogêneas, hétero diferente, nunca esqueça disso. Regras cientistas, espero que vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado da aula e espero muito ter ajudado vocês. É uma aula simples, mas é uma aula muito importante aí para a preparação de vocês para a química. Desde já agradeço, espero que tenha ajudado e não esqueçam aí de qualquer dúvida, postar, perguntar. E qualquer dúvida, pergunte mesmo, nunca deixem de perguntar. E não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Tem Tinder?